ADVJus Podcast. Apresentação Marco Martins. Olá, meus amigos do ADVJus. Hoje nós estamos com muita satisfação em poder iniciar, na verdade, mais um podcast, isso mesmo, um podcast do ADVJus. E eu, para minha alegria, estou recebendo meus dois parceiros aqui de ADV especial que aceitaram o meu convite para falar de uma pauta muito legal, que é justamente expectativas e nuances aí sobre a advocacia e também do processo penal. E eu já começo agradecendo o Dr. José Ricardo Romão e o Dr. Joaquim Romão Neto. Dr. José Ricardo, obrigado, viu? Prazer estar aqui com você para a gente falar desse assunto tão bacana. Dr. Marco, a honra é sempre nossa, um prazer inenarrável participar aqui da ADVJus, nossa casa, nossa gratidão eterna aí pela deferência, pela participação. Eu que agradeço. Doutor, obrigado também, viu? Doutor Joaquim. A gente é sempre muito bem-vindo aqui, né? Já são anos dessa parceria e hoje, nesse podcast, a gente tem um tempinho um pouco maior com a ADVJus para poder, o ADV especial, aliás, para poder falar da nossa área aí de atuação. Isso, nós vamos continuar com a ADV especial, as novidades aí do processo penal. Sempre a gente recebe bastante questionamentos aqui a respeito dessa matéria, tão bem defendida aqui pelos meus dois colegas. E a gente quer fazer um parênteses, acabamos aí de passar por um pleito da Ordem dos Advogados aqui do Brasil, e a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho a respeito de OAB, A gente já aproveita esse momento para parabenizar aí todos os eleitos, ok? Doutor José Ricardo Romão, o que você me fala? O processo penal, da forma como hoje a gente sabe que ele funciona, o senhor acha que ele recebe aquela atenção que ele merece ali, principalmente por parte das autoridades, doutor? Doutor Marco, nós estamos num cenário jurídico extremamente crítico e instável, principalmente do ponto de vista processual. Existe o projeto aí do novo Código de Processo Penal e o atual com várias reformas ao decorrer do tempo, esse desafio do judiciário, o próprio STF com recentes decisões a julgados que vem dando interpretações às vezes diversas daquilo que se praticava algum tempo atrás. Então nós estamos num período aí de grande transformação. Penso que deva melhorar. Para a defesa, obviamente, até por uma questão social, vem se criando cada vez menos garantias aos réus. Do meu ponto de vista, a lei tem sido cada vez mais enrijecida, mais rígida, mais dura, Mais dura. Mas temos vários desafios ainda aí para a garantia dos direitos individuais, principalmente dentro do processo penal. Isso mesmo. Doutor Joaquim, uma vertente aí, vamos dizer assim, que surge forte sempre, Mesmo quando o pessoal aí do governo e tal é sensível à necessidade de abertura de novas varas, principalmente aqui em primeira instância, aqui junto aos mortais, o pessoal queixa-se o seguinte: abrem-se outras varas, mas só que o número de funcionários quase nunca acompanha. Isso acontece, Em todas as instâncias. Vou pegar um exemplo, doutor, depois eu vou para o judiciário. Sim. Porque como ex-policial civil, quando eu entrei na polícia, já havia um déficit gigante de corpo funcional. E isso cada vez mais piorou, que é a polícia judiciária. O judiciário, o poder judiciário, da mesma forma. Por mais que a gente tenha avanços num processo eletrônico, por exemplo, que veio em tese para facilitar, inclusive, o serviço, a morosidade do processo físico, mas ainda assim a gente continua com a morosidade. Então, assim, existem estatísticas do CNJ, o próprio brasileiro, ele gosta de litigar, mas no processo penal o litígio ele é diferente. O litígio ele decorre de umas questões de segurança pública, de política criminal. Então, por mais que às vezes tenha funcionários ou não tenha funcionários suficientes para o processo andar rápido, mas o problema, talvez a causa, é realmente também social quando a gente fala de processo penal, muitas das vezes. Então, assim, existe também, puxando aqui o que o José falou, o doutor falou, a gente tem a primeira instância, que é onde eu e o José, a gente está aqui todo dia. Onde a gente está, Então, assim, o STF é diferente dos casos de furto que a gente está lidando aqui, estelionato, Maria da Penha, é aqui que está o dia a dia. E muitas vezes as leis são criadas pensando num cenário lá de Brasília. E você esquece que o Brasil é gigante
e que é no dia a dia o litígio, Estado contra o cidadão no penal, ou mesmo nas relações privadas, né? A gente tem que olhar, às vezes, muito mais com uma visão do macro do que, às vezes, só porque a Lava Jato é assim, assado. Não, não é por aí. A gente tem que pegar a estatística na base, né? Precisamos olhar aqui perto da gente, né? E, doutor Zé Ricardo, inclusive nesse tipo de questão aí, acho que tranquilamente a gente pode afirmar, né, que existe sim a falta de vontade política. Isso eu acho que é uma corrente latente, né? Mas o senhor acha também que ali não tem um pouquinho de omissão da nossa representatividade da OAB? Doutor Marco, afirmaria com certeza que sim. Quando nós entramos na graduação, né, nas aulas de Direito Constitucional, a primeira coisa que a gente aprende, quanto cidadania, né, os 3 poderes, até no ensino médio, ensino fundamental, se discute, né? Quais são os 3 poderes do nosso Estado democrático de direito? Aqui, o legislativo, o executivo e o judiciário. Quais são as funções típicas e atípicas de cada poder? E aí a gente começa a perceber, por exemplo, que o judiciário começa a legislar de alguma forma. Mas por que o judiciário está legislando ou cobrindo as lacunas da lei, dando interpretações? Justamente porque o legislativo talvez não venha cumprindo a sua função típica de criar leis. E aí, nas criações das leis, principalmente, vai de encontro com o que o Dr. Joaquim disse, o Brasil é muito extenso, com várias realidades, e não se ouve a entidade que representa aquele que faz parte da justiça. Está na Constituição lá, que o advogado é imprescindível à administração da justiça. Sem advogado não se faz justiça. E se sem advogado não se faz justiça, por que a advocacia, representada pela Ordem dos Advogados do Brasil... Não se faz ouvir, né? Não está participando de decisões. Surgem leis, por exemplo, estadual mesmo, aqui no nosso estado de São Paulo, que aumenta custas, mas não se ouve a advocacia, que autoriza a entes extrajudiciais a praticar determinados atos e não se impõe a obrigatoriedade da participação da advocacia. Então, assim, isso enfraquece, no meu ponto de vista, um pouco a nossa classe. Certeza, é isso mesmo. Doutor Joaquim, pelo menos agora nós temos uma luz aí no fim do túnel, né? Porque estamos aí com novos eleitos que vão ainda ser empossados, né, nas subseções. Nas seccionais, principalmente, que tem muita força, a seccional paulista, a força que ela tem, né, é uma força hercúlea, né? Se ela realmente tivesse aquela vontade de fazer alguma coisa em prol da classe, eu acho que seria assim muito significativo, né? Mas no nosso ponto de vista, o que a gente pode reivindicar aí para esses novos gestores, né, doutor? Eu acho que principalmente uma atuação um pouco mais forte junto ao legislador, junto aos tribunais. Seria isso, doutor Joaquim? Sem dúvida, doutor. O judiciário, ele se orgulha de dizer muitas vezes, no estado de São Paulo, nós somos o maior tribunal do país. Quantas vezes a gente ouve, né, nas sessões, sejam bem-vindos, os senhores estão, né, Vossa Excelência estão no maior tribunal do país, da América Latina. Verdade. E a advocacia tem que falar a mesma coisa. A advocacia paulista tem que falar a mesma coisa. Nós somos a maior advocacia do país e nós merecemos ser ouvidos. Vou falar de uma situação aqui em Ribeirão Preto. Nós participamos de um grupo aqui dos criminalistas, alguns criminalistas de Ribeirão, um grupo de WhatsApp, onde a gente compartilha ideias, situações. Bom, legal. E todo final de semana, doutor, a gente vê a dificuldade que é do advogado criminalista participar de uma audiência de custódia. Então, assim, uma coisa que era para ser simples acaba se tornando um tormento para o advogado penal, o advogado criminalista. Então, assim, o que a advocacia tem que fazer? Se fazer cada vez mais ser ouvida e representada. Na lei, ela está em várias situações como garantia de uma comissão, de um conselho, tem que ter um advogado. No conselho municipal, muitas das vezes, tem lá a participação de advogado. E às vezes não se sabe quem é sequer o advogado que está ali ocupando aquela cadeira. Então, assim, a transparência na gestão, isso é o mais principal. A advocacia, enquanto classe, ela tem, nas subseções, por exemplo, que ter, é óbvio, palestras, fortalecer a Escola Superior da Advocacia, tem que ter a parte social, as festividades, mas a gente não pode deixar de ser ordem. Comentei esses dias com uma colega advogada lá na UAB. Devemos ser ordem. Devemos ter a nossa representatividade garantida. Esse é o principal, né? Os acessórios fazem parte. Mas o principal é representar. Fazer ouvir-se, né? Sim.
Ela tem que realmente, concordo 100%, Por é isso mesmo. Eu repito, nós somos a maior advocacia do país no estado de São Paulo. Ribeirão Preto, ainda que interior, participei no último triênio, tanto eu quanto o José, junto a prerrogativas, como coordenador adjunto, o José como conselheiro. Conseguimos fazer um trabalho também, que eu digo primoroso, porque a gente pegou um período pós-pandemia, em que as coisas foram um pouco dificultosas, mas conseguimos fazer no conselho os desagravos que estavam parados há anos. E uma coisa que eu elogio a gestão atual, na prerrogativas, por exemplo, é que a doutora Patrícia Vanzolini, enquanto primeira mulher presidente, mas na prerrogativas acontecia um ato de violação de prerrogativas, o doutor Pacheco também, quero elogiá-lo aqui, a gente ia no ato, 2 dias, 3 dias depois, a gente estava lá fazendo uma manifestação, não tendo que aguardar também todo aquele processo desagravo. Isso foi inédito. Então, assim, é isso. É se mostrar forte, cada vez forte e presente perante a sociedade. Doutor Zé Ricardo, olha que ponto interessante o doutor Joaquim se referiu, né? Desagravo. Eu não acredito que da maneira como ele é colocado, né? Que às vezes aquela autoridade que foi justamente responsável pelaquela ofensa ao profissional da advocacia, ela sequer fica sabendo do que ocorreu, né? Precisaria ter uma mudança nisso aí, essa autoridade não deveria receber, sei lá, talvez um ofício, algum tipo de, assim, ser compelido de alguma forma, sei lá, uma mudança talvez, porque às vezes, né, doutor Joaquim, o pessoal faz o desagravo dentro da lei, ele é assim mesmo, não tem nenhuma crítica com relação à forma como ele é feito, mas talvez seria necessário algum tipo de mudança nesse procedimento? Doutor Marco, o desagravo acho que é um dos atos mais importantes quanto à defesa das prerrogativas dos advogados. E merece o respeito e o temor necessário da autoridade. Essa é a finalidade do desagravo, é casar o temor e o constrangimento da autoridade que constrangeu e violou prerrogativas. Como eu vejo a situação poderia ser aumentar talvez o rol dos crimes à violação da prerrogativa do advogado. Se existem vários crimes contra a administração da justiça, eu acredito que precisaria ampliar esse rol de, olha, se a autoridade abusa do poder ou se viola a prerrogativa do advogado, deveria também ser incluído como algum tipo de penalidade, inclusive pecuniária, né? Se o advogado litiga de má fé, ele é punido. Por que o juiz que viola prerrogativas ele não é punido pecuniariamente também? Não é só o juiz, né, doutor? É o juiz. Sim, qualquer autoridade. Qualquer autoridade. Delegado, policial. Autoridade policial, que é o delegado, né? Mas a OAB tem trabalhado bem, inclusive nessas últimas gestões, a última gestão especificamente, criou-se um cadastro das autoridades violadoras de prerrogativas e essas ficam impedidas de dar curso, palestra, participar de qualquer atividade dentro da casa da advocacia. Então, por exemplo, nós vimos que muitas autoridades que são professores da ESA, mas violaram prerrogativas dos advogados, esses não podem mais palestrar, dar qualquer tipo de curso. E, embora haja uma discussão sobre constitucionalidade, mas também se estuda a imposição de proibir por um determinado tempo de que essa autoridade, ao aposentar, que ingresse nos quadros da OAB. Isso há uma discussão ainda de constitucionalidade, mas já existe o projeto. Violou prerrogativas, a autoridade aposentou e quer se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, que é a coisa mais comum que a gente vê, vai ficar proibido. Quer dizer, quem viola advogado não pode ser advogado. É verdade, é isso mesmo. Doutor Joaquim, só para a gente dar uma mainada, né? Um tópico assim que é interessante, muito interessante, aliás, eu sou da informática, eu posso dizer assim com a boca cheia, né, que eu acho que eu fui da minha faixa etária, um dos primeiros advogados aí a aderir aí a computador e tal, então com tranquilidade eu posso falar isso sim. A nossa eleição aí para a Ordem dos Advogados foi da forma online, né, um ato mais que moderno, né. Mas o que a gente percebeu, e teve muita gente assim, aquela carinha triste, né, é porque foi a quebra, né, do último link, né, de encontro democrático e pessoal dos advogados, né, que era, na verdade, assim, muito legal aquele dia de eleições na frente da subseção, não só na nossa de Ribeirão, mas de tantas outras aí que a gente via pela TV, pela mídia, pela internet, né. Nós perdemos, eu acho que um grande legado, doutor Joaquim. Né, doutor? A tecnologia
infelizmente, ela tem distanciado as pessoas, né? Com meu filho de 4 anos, que não conhece dinheiro de papel, vamos dizer assim, basicamente, né? A gente dá uma moedinha para colocar no cofrinho, mas não entende. Ele acha que o dinheiro é o papelzinho que sai da maquininha do cartão. Então, assim, doutor, a tecnologia afasta as pessoas, né? E na OAB, desde o processo eletrônico, acho que pelo menos aqui em Ribeirão, né? Desde 2013, 2014 e tal, a gente já tinha diminuído as nossas idas ao fórum, que a gente tinha que fazer carga, tinha que ir lá ver a publicação, tal. A gente começou a advogar, montamos um escritório em 2012, então a gente tem até um arquivo morto hoje que é pequeno, dos processos mais antigos. Físicos, dos né? processos físicos. Então, assim, a gente já pegou uma era mais do processo eletrônico de 2012 para frente. E aí, quando veio a pandemia, né, audiência virtual, que era algo que se estudava, teve que acontecer ali, vou dizer em português, claro, assim, na marra, né? Ou vai ser virtual, porque não tem outra forma de fazer. E agora a eleição também, online. Eu me recordo, Joaquim, que quando, no lançamento do novo Código de Processo Civil, lá 2015, 16, por aí, se falavam de sustentações orais por videoconferência. Sim. E em 2016 a gente falava, isso é impossível, vai demorar muito para acontecer. A pandemia acelerou, né? E aí a gente perde a oportunidade de, no dia da eleição da nossa classe, a cada 3 anos, de rever os colegas. Comentei num grupo aqui do WhatsApp também, falei, bom que passando o dia 21 de novembro, novamente a classe está unida. Cada um interpretou de uma forma, né? Se estava brincando ou não, mas assim, a gente tem que pensar realmente na união da classe, deixar passar de lado o que aconteceu de eleição. Não deu dessa vez e agora não vai ser mais, acho que físico, a gente não volta atrás nisso, porque era legal realmente. Ô fulano, tudo bem, tal, quantas pessoas que a gente não revia há muito tempo, era gostoso participar da eleição ali, presencial mesmo. E conhecia novas pessoas, né? Porque era um momento de confraternização, de certa forma, faziam amizades. Olha, você conhece, esse é o doutor fulano, esse é o doutor Cicrano, prazer. Um negócio que ficou meio apático nessa... Então, aí fica aí uma deixa aí para os novos representantes aí da OAB, né? A tentativa de agregar o pessoal mais na casa do advogado, não só naquelas datas sazonais, né? Eu, daqui da minha experiência e tal, que a gente sabe muito bem que é tão importante esse contato com os colegas aí, né? Deixamos aí essa sugestão aí, ok? Para os novos eleitos, desejando mais uma vez muito boa sorte. Doutor Zé Ricardo Romão, agora entrando novamente onde a gente saiu, né, do processo penal, uma das... vamos dizer assim, daqueles pontos que normalmente as pessoas também, principalmente, não só ali na mídia, mas assim no dia a dia, às vezes a gente... O senhor é advogado? Sim, sou advogado. Então, nossa, mas o senhor viu? Mandou soltar aquele cara assim, aquele traficante e tal. É a tal audiência de custódia, doutor Zé Ricardo Romão. O que a gente pode... Ela atualmente é um dos principais alvos, né, de críticas de juristas e do público em geral. O senhor acha que ela é muito eivada de vício? O senhor acha que precisa de uma mudança? O senhor acha que ela está dentro dos conformes e tem que continuar o barco da forma como está? Doutor Marco, eu vejo até com bons olhos a audiência de custódia. Eu acho que ela melhorou um pouco a questão da identidade física do juiz, né? É um princípio processual, a identidade física. E, de certa forma, o magistrado que ele tem um contato direto com a pessoa que foi presa, ela pode sim, ouvindo aquele preso, dar uma outra interpretação, talvez, ali para o fato e de mencionar a necessidade ou não dessa prisão provisória, de uma custódia cautelar, ou se há condições de colocar ele em liberdade, porque a regra é a liberdade, não a prisão. Sim, né? Muitas vezes, não muitas vezes, mas a gente acaba vendo, sim, no dia a dia, que as prisões preventivas viram antecipações de penas, e isso é proibido, né? Tem os requisitos da prisão preventiva. Então, eu vejo um pouco com os bons olhos, apesar de socialmente não soar bem, e às vezes as pessoas não entenderam, mas foi preso ontem, hoje está na rua. Mas o fundamento, por que foi colocado em liberdade? Essa pessoa tinha requisitos
para responder o processo, não Preencher. significa que ele foi inocentado. Significa que ele vai responder um processo em liberdade, mas não necessariamente que ele é inocente. Ele está livre, né? Isso, é isso que precisa ficar claro. Mas eu vejo com bons olhos, acho que as autoridades, principalmente o judiciário, têm se esforçado para cumprir os prazos e ali não se avalia mérito, né? De fato, o juiz vê requisitos e por mais que ele mantenha ou não a prisão, ainda existem outros instrumentos para colocar a pessoa em liberdade, se não for na oportunidade da audiência. Mas isso acelerou muito, porque antigamente o contato era só com papel. Tinha um flagrante, e lá o juiz via o flagrante formal e material em ordem, mantém a prisão, concede a liberdade, e hoje o juiz, antes dele decidir, ele dá oportunidade às partes se manifestar. Excelência, eu não preciso ficar preso. Né? Ele avalia na hora e dá a decisão. Eu vejo com bons olhos. Bons olhos, né? Doutor Joaquim, também na mídia, né, inclusive atualmente, salta aos olhos aí, né, que o principal algoz dos julgados de primeira instância, né, inclusive também do Ministério Público, a gente pode falar assim, né, são alguns julgados que a gente vê mudar aí, ou são mudadas em instância bem superior, né? Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, né? O defensor, né, no nosso caso, puxar aqui a brasa para a nossa sardinha, no caso o advogado, ele não tem nada com isso, ele está fazendo o trabalho dele, né, doutor? Né, essa dualidade do processo ela é em qualquer área. A ampla defesa do contraditório é para o processo, seja o civil, o criminal, o trabalhista. No processo penal, quem detém o poder de acusar é o Ministério Público. E a advocacia tem que se fazer forte, com paridade de armas, para defender ali o acusado. O juiz ele tem que ser imparcial. Sim. É o que fala a nossa Constituição. Então a gente aprendeu lá no começo da faculdade a pirâmide Kelsen, né? Que a Constituição está lá no topo, irradiando seus efeitos para todas as legislações infraconstitucional e assim vai. E aí a gente vê que, às vezes, né, a gente tem uma inversão de valores e não se cumpre o que a Constituição diz. Então, a gente estava falando de audiência de custódia, é algo que vem dos direitos humanos, que vem, né, de algo global, de uma expectativa de que existem diversos direitos para uma pessoa ser presa, ser custodiada. E um desses direitos é ser ouvido ali na sua audiência de custódia, em 24 horas, no prazo, etc. Então, assim, se eu entendi bem a pergunta para não fugir do tema, mas cada um cumprindo o seu papel era para a máquina funcionar adequadamente. O que acontece, vou tecer com profundo respeito mais uma crítica para a nossa realidade, é que, por exemplo, o STJ, o Conselho Superior Tribunal de Justiça, cobra muitas vezes do próprio Tribunal Bandeirante situações em que não são respeitadas as decisões das instâncias superiores. Então, assim, queira o MP uma coisa, queira o próprio juiz de primeiro ou segundo grau, desembargador, a gente vai chegar lá na instância que já simulou aquele entendimento, por exemplo. Então, é uma questão de tempo, é uma questão de morosidade e que poderia evitar, o processo poderia ser mais célere se, já que em primeiro grau, o juiz reconhecesse o entendimento simulado do STJ ou STF. É isso mesmo. E só para dar um pouquinho mais de brilho, assim, doutor, na sua excelente explicação, né? A lei de Kelsen, né? Tudo que não é proibido é permitido, segundo ele. Doutor Zé Ricardo, audiências criminais virtuais, né? Quais vícios podem advir dessa prática? Ou não tem vício? Doutor Marco, eu acho que até viralizou no Instagram, não era uma audiência criminal, se eu não salvo engano, era uma audiência trabalhista, mas em que a juíza, o magistrado, né, era um juiz, perguntava: doutor fulano, seu cliente está com o senhor? Não, ele está no andar de baixo. Então o senhor gira a câmera, por favor, dentro do seu escritório. E aí o cliente abaixa na mesa, fica aquela situação constrangedora. Existem vícios, com certeza, doutor Marco. Principalmente a própria identidade física do juiz. A audiência presencial impõe mais respeito, certamente. Sentar à frente da autoridade, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia, impunha um certo temor reverencial, uma reverência à testemunha. O compromisso de, olha, você tem um compromisso de dizer a verdade. A forma de perguntar no presencial é diferente da presencial. A pessoa está, aquele simples medo, olha, se eu mentir,
E será que eu saio preso aqui da audiência? Do lugar que ela está fazendo a audiência, ela sabe. A gente vê, por exemplo, gravações de audiência que há ofensas ao advogado, ao Ministério Público, ao próprio juiz de direito, porque por vídeo não se tem aquele mesmo efeito prático presencial. Em alguns pontos trouxe avanço, mas eu tenho, principalmente no processo penal, eu tenho minhas críticas e eu prefiro, e sempre que há essa oportunidade, eu sempre impugno para que as audiências sejam presenciais. O efeito dela, a busca da verdade real de forma presencial, não é de uma forma virtual. Certo. Doutor Joaquim, o processo eletrônico é uma questão irreversível, né, na condição advocatícia, e a gente sabe muito bem da importância dele, né, não sabe ainda muito bem quem mais se beneficia com isso. Mas eu queria a sua opinião justamente nesse viés, né? Como está, né, o acesso presencial aí a membros da magistratura, né? Atualmente como está isso, doutor Joaquim? Sim. Vou falar e dar um exemplo caseiro. Na semana passada encaminhei um e-mail, tem lá uma normativa do próprio TJ que fala sobre o atendimento aos advogados de forma virtual. Segunda instância, Tribunal em São Paulo, recebi um e-mail do gabinete dizendo a desembargadora vai analisar a petição e, se necessário, retornaremos o contato. O que eu posso dizer com isso? Que eu não fui atendido, não me fiz ouvido. Se a gente precisasse ir despachar com o juiz, há uma década atrás, vou dizer assim, que de uma década para cá isso tem mudado bastante, mas a gente, ainda que aguardasse sentado, mas a gente chegava, o juiz está em audiência, o senhor pode esperar, e a gente esperava. No intervalo de uma audiência e outra, a gente entrava, excelência, petição e tal, mais que fosse aquele famoso J concluso, juntos com urgência, conclusos e tal, mas a gente conseguia explicar. E hoje a gente não consegue. Eu digo assim, que raramente a gente consegue. Você pode ligar, encaminhar e-mail, vai vir um retorno dizendo que o magistrado atende de tal dia. A escala, né? A escala de atendimento presencial. Isso. E não é uma questão do advogado. O advogado fala pelo cidadão, a gente fala pelo nosso cliente. Quem não está sendo atendido é o cidadão. É a parte. E o cidadão que tem que entender isso, que ele só acessa a justiça através do seu advogado. A capacidade postulatória. Mas é aí que vem toda a estrutura do Estado, né? É muito pesada, é muito complexa, mas o cidadão ele teria que ter essa capacidade de entender, inclusive na forma como é montado o Poder Judiciário, mas porque a gente consegue interferir talvez através do CNJ, os concursos, o curso de formação do magistrado, uma série de situações. Tem que ter lei, infelizmente, talvez, para obrigar o juiz a atender, mas quem faz a lei é o cidadão, através do Poder Legislativo. Então, assim, a ordem tem que ser ouvida, voltando lá no começo dessa nossa, né, desse nosso bate-papo. A ordem teria, né, que ter esse papel de ir lá e falar, não é escala, o desembargador ou o juiz de direito que seja, mas enfim, em qualquer instância, não é de terça e quinta das 15 às 17. Não dá. É isso mesmo. E o que a gente vê, doutor Joaquim, só um parênteses, doutor Marco, é que a reclamação entre os colegas, o advogado às vezes atravessa uma petição, né, e fala, eu preciso ir lá despachar com o magistrado justamente para explicar essa petição e aquilo que eu estou postulando. E aí envia um e-mail solicitando o atendimento, o despacho virtual que se criou hoje, o magistrado atende por videoconferência. E o que se percebe é que a hora que se encaminha um e-mail pedindo o atendimento, a decisão vem em seguida. Também. Olha, mas eu não tive nem a oportunidade de ir lá explicar para o juiz. Doutor, eu vou precisar, talvez, estourar até um tempinho, mas 30 segundos, só para dizer assim, parece que a gente está criticando demais e não é esse o nosso objetivo também de falar que, nossa, está tudo errado. Não, existem magistrados de primeira categoria. Como em todas as profissões, a gente tem pessoas excelentes e pessoas que, às vezes, não cumprem com o seu dever funcional. Tem profissionais e profissionais, doutor, né? É isso mesmo. Inclusive, eu quero fazer aqui um adendo, né? Segundo a desembargadora Eliana Calmon, que já foi presidente do CNJ, em salvo engano, né? Ela mesma falou que uma das coisas mais difíceis que tem é imputar ou então
efetivar qualquer tipo de punição a magistrado. Isso é uma coisa de domínio aí popular, né? A gente sabe muito bem como que isso funciona, né, doutor Joaquim? Ressalvadas todas as hipóteses, com certeza. Agora eu vou fazer uma pergunta ao ADV Jus para o doutor José Ricardo Romão. Isso vai ser, com certeza, objeto do Pergunte ao ADV Jus, né? É o seguinte, doutor José Ricardo. O auxílio reclusão, qual preso faz jus? O que é necessário para, né, preencher os requisitos e qual o valor? Olhando para ali, por favor. Doutor Marco, o auxílio reclusão, mais uma vez explicando, ele é um benefício previdenciário, né, para aqueles presos que são contribuintes do INSS. A gente aprende que o INSS ele tem a tecla SAP, SAP, Seguridade, Assistência Social, Seguridade Social, Assistência Social e Previdência Social. O auxílio reclusão ele é um benefício da Previdência Social. Então, o contribuinte ao INSS que acaba sendo recolhido à prisão, ele tem direito a esse auxílio para os seus dependentes. Tal como, por exemplo, a pensão por morte. Muita gente cria essa confusão. Olha, mas a vítima, por exemplo, uma vítima de um homicídio não tem direito a um benefício? Ela teria o direito ao benefício se ela for contribuinte, né? O preso não é o benefício do preso, e sim do seu dependente, e não é qualquer preso, insisto. É aquela pessoa que contribui com o INSS. Tem um período de carência, aí um advogado especialista da área previdenciária pode falar com mais habilidade do que a minha pessoa, né, como criminalista, mas tem um período de carência, salvo engano, de no mínimo 12 contribuições, ele tem que ter a qualidade de segurado, né, ele tem que estar preso em regime fechado, não pode ser outro regime, e aí ele vai receber o salário ali, o auxílio reclusão, na verdade, que é a média, salvo engano, de um salário mínimo, um pouco. Ele tem essa confusão do valor. Ele tem que. Existe um teto da contribuição, do salário do contribuinte, e outra coisa é o valor do benefício, que, salvo engano, é um salário mínimo. Tá, os previdenciaristas da área aí me retifiquem. Doutor Joaquim, também por pergunte ao ADV Jus, né? O que pode levar ao cancelamento, né, do auxílio reclusão, né? Ou, de preferência também, se o senhor achar que é mais interessante falar, saidinhas de condenados, né? Muita gente critica. Como está esse item, né? E quais são os critérios adequados para a saidinha? Inclusive, eu acho que essa segunda questão é até mais interessante o senhor falar. Vou falar das saídas temporárias. E vou falar, talvez, doutor, abordar de uma maneira mais genérica, porque é algo que é recente, é algo que ainda está sendo implementado. Há entendimentos ainda diversos da aplicação de uma reforma legislativa que houve mais recentemente. Mas, assim, como princípio, a saída temporária ela é um benefício para que o preso tenha o efeito da ressocialização. Tá? Então, o que é a famosa ressocialização? Praticou uma falta, é isso, né? Em qualquer lugar que se pratica uma falta tem que se ter uma punição, uma sanção. Isso é a regra do jogo e a regra social. No futebol, se praticou uma falta, ok, a segunda, cartão amarelo, cartão vermelho. E o crime, se você pratica uma falta social, vai ter a lei de penalidade. Você responde em liberdade e a pena não é de um regime fechado, porque existe um regime aberto, regime semiaberto e regime fechado. Conforme a gravidade, já vai para fechado direto, por exemplo. E aí você tem que vir regredindo de regime. E as saídas temporárias é justamente para que você não tenha que cumprir tudo no fechado e, de repente, já ser colocado, né, em liberdade. Então, no regime semiaberto, quando você vai para o semiaberto, você começa a ter direitos às saídas temporárias, ou tinha os direitos às saídas temporárias. Isso está ainda um pouco conturbado, esse cenário, em processo de maturação, por conta de uma política criminal que vem sendo discutida e implementada nos altos poderes. Então, parcela da sociedade entende que a saída temporária é benéfica, a parcela da sociedade tem entendido que não, a gente tem que ser cada vez mais duro e tem que cumprir a pena integral no fechado. Politicamente, eu não vou entrar no mérito, mas como jurista e a minha formação mais garantista, eu entendo que as saídas temporárias elas
devem ser realmente um direito constitucional garantido, não só constitucional do ponto de vista do país, porque a gente tem pactos internacionais que a gente tem que cumprir também. Desde que observado todas as exigências, né, doutor Joaquim, pode ser um bom instituto. Principalmente aí também do processo penal. Eu quero agradecer demais o doutor José Ricardo Romão e o doutor Joaquim Romão Neto, nossos parceiros aqui de ADV Especial. Muito obrigado pela presença, doutor. Doutor Marco, a gratidão é toda nossa, é uma honra mais uma vez, é um prazer. Estamos sempre maravilhados em poder participar em todas as ocasiões, tá? E sempre ao dispor. Tá obrigado. Certo. Obrigado. Doutor Joaquim, muito obrigado. Doutor, passou rapidinho, hein? É isso mesmo. A gente conseguiu aqui falar dentro dos temas aí, acho que abordar esses assuntos da advocacia, que são importantes. É gostoso, a gente se sente lisonjeado em falar da nossa classe, que a gente... é a nossa profissão, é o nosso dia a dia, é o nosso sustento da nossa família. E falamos um pouco da nossa área mais de especialização no nosso dia a dia. Atuamos tanto no direito civil quanto no direito penal no escritório, mas o direito penal talvez com uma paixão, né, em algo que já começou lá na faculdade, já era, acho que, um sonho, e a gente vem atuando, graças a Deus, com muito sucesso nessa área e o reconhecimento dos nossos colegas. Então, e agradeço porque o ADV Especial faz parte desse nosso crescimento. Então, se a gente consegue falar hoje de temas aqui com certa propriedade, é porque o doutor sempre nos ajudou aqui com o ADV Jus. Tá certo. É isso aí. A advocacia é nossa casa, nossa vida, nossa pátria, tá? Com certeza o podcast do ADV Jus vai voltar breve aí, trazendo mais temas aqui. Com certeza você vai acompanhar pra gente numa outra oportunidade. Mas por hora, quero te agradecer imensamente por me acompanhar sempre aqui no ADV Jus, ok? Agradeço, um forte abraço, voltamos breve. E boa sorte. Com os trabalhos técnicos de William Silva e Nilmar Martins. Apresentação Marco Martins. Muito obrigado pela sua audiência.